Oi, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a influência da cobertura vegetal de parques na cidade de São Paulo sobre a riqueza de espécies de borboletas. Esse trabalho foi realizado pela Aline, Daniela, Juliana, Lucas, Priscila e Rafaela para a disciplina de Conservação da Biodiversidade no Instituto de Biociências da USP. Para começar, é importante destacar que quando falamos da cidade de São Paulo, estamos falando de um centro de intensa urbanização, de modo que as mudanças que ocorreram nos últimos séculos, com a expansão da malha urbana, geraram marcas destrutivas na biodiversidade local. Muitos espaços antes cobertos por vegetação nativa deram lugar à infraestrutura urbana e, consequentemente, geraram áreas degradadas. Contudo, nós sabemos que as áreas verdes são fatores essenciais para a qualidade de vida humana. Assim, manter espaços com vegetação nativa em meio a centros urbanos, sejam eles jardins, parques, praças, etc., são estratégias adotadas para a manutenção do bem-estar e da qualidade dos moradores da cidade, fornecendo serviços ecossistêmicos como a regulação térmica e a fixação de carbono. Como nós já sabemos, essas áreas verdes urbanas não estão igualmente distribuídas pela cidade de São Paulo, formando grandes recortes na paisagem conforme a disponibilidade e os interesses humanos. Por isso, além de o acesso a esses espaços ser desigual para os cidadãos, dependendo do seu local de residência, também observamos que essa distribuição desigual dos espaços molda a fauna e a flora de cada uma dessas áreas verdes. Diante disso, a despeito da importância das áreas verdes para a conservação da biodiversidade e como essas áreas verdes são construídas como manutenção do bem-estar humano e moldadas por esse interesse, o presente trabalho teve como objetivo investigar a influência de diferentes coberturas vegetais encontradas em parques da cidade de São Paulo na riqueza de espécies de borboletas. Tendo esse objetivo, a nossa hipótese é que haja uma correlação positiva entre a riqueza de espécies de borboletas e a porcentagem de cobertura vegetal. Ou seja, nos parques com baixa cobertura vegetal, é esperado que a riqueza seja menor do que nos parques com alta cobertura vegetal. Para isso, nossa metodologia partiu do levantamento de todos os parques municipais da cidade de São Paulo, que se encontravam disponíveis nos dados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do município. Olhamos para a área total dos parques encontrados, para levantar grupos de parques que possuíssem tamanhos semelhantes. Do total de parques encontrados, foram selecionados aqueles cujo tamanho fosse semelhante, mais especificamente entre 25 e 30 mil metros quadrados, para então realizar uma análise detalhada da cobertura vegetal e da riqueza de espécies de borboletas. Para selecionar as fitofisionomias semelhantes entre esses parques, utilizamos o mapa digital da cidade de São Paulo, da plataforma GeoSampa, aplicando as camadas de filtro Mapeamento da Cobertura Vegetal de 2020 e Parques Municipais Urbanos e Lineares. Com isso, verificamos que a maioria dos parques apresenta de média a alta cobertura arbórea, arbórea arbustiva ou arborescente, e assim todos os parques com esse tipo de vegetação foram selecionados por nós. A plataforma GeoSampa também foi usada para determinar a área ocupada por esse tipo de cobertura vegetal e calcular a sua porcentagem em relação à área total do parque, por meio da camada média alta cobertura arbórea arbustiva e ou arborescente, com a ferramenta Obter Informação de Camada. Ocorre que em alguns parques a ferramenta também inclui no cálculo a vegetação do entorno, que não pertence ao parque. Nesses casos, utilizamos a ferramenta Medir para calcular a área de vegetação do entorno e subtraímos esse valor da área total ocupada pela cobertura vegetal. Ainda na metodologia, selecionamos a análise da riqueza de espécies de borboletas, considerando que esse grupo é considerado um bom indicador ambiental. Diversos estudos mostram que as borboletas podem ser consideradas indicadoras ambientais porque elas são sensíveis às mudanças. Além disso, há uma grande diversidade de espécies e grupos. Ainda, elas têm ciclos de vida curto, o que produz uma resposta muito rápida às alterações ambientais. E, por fim, há uma alta relação de especificidade das borboletas com as plantas hospedeiras quando elas se encontram no estágio de desenvolvimento como lagartas, o que pode ser um bom indicador da composição vegetal daquela área. Para obter os dados sobre a riqueza de espécies de borboletas, utilizamos o Inventário de Fauna Silvestre do município de São Paulo de 2018,
O documento foi produzido pelo DEPAV, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Tendo os dados sobre os parques e sobre as borboletas, realizamos análises estatísticas que consistiram na reta de regressão ajustada entre riqueza e cobertura vegetal. Analisamos o coeficiente de correlação de Pearson, R, e trabalhamos com o conceito de coeficiente de determinação da riqueza, separando a variância total da riqueza, da variância residual e da variância explanatória, o que pode ser explicado pela variável preditora, que é a cobertura vegetal. Para isso, a gente realizou o cálculo que está demonstrado no slide, que seria a variância total igual à variância residual mais a variância explanatória. O programa R foi utilizado para realizar os cálculos e obter a reta de regressão. Usamos a área do parque em metros quadrados como variável controle, analisando também a explicabilidade da variação da riqueza de acordo com a variação da área. Seguindo as etapas explicadas na metodologia, encontramos alguns resultados. O primeiro deles trata da seleção dos parques municipais e da análise da porcentagem de cobertura vegetal. Ao todo, existem 12 parques municipais com área total entre 25 e 30 mil metros quadrados na cidade de São Paulo, de acordo com os dados da Secretaria do Verde do Meio Ambiente. Dos parques que se enquadravam dentro dessa metragem, excluímos os parques lineares, por terem características distintas dos demais. Além disso, excluímos também o Parque Municipal Benemérito José Brás, pois, de acordo com as informações do GeoSampa, a metragem estava fora dos limites definidos na metodologia. Diante disso, ficamos com um total de 8 parques que foram objeto de análise. Dos 8 parques estudados, observamos que a maioria possui mais de 80% de sua área com cobertura vegetal. Destaca-se o Parque Raul Seixas, representado na figura 1, como sendo o com menor porcentagem, apenas 57,64%, e o Parque Quisissana, na figura 2, com a maior porcentagem, atingindo 100% de cobertura vegetal. A tabela 1 traz a lista completa dos parques analisados, suas respectivas áreas totais em metros quadrados, a metragem do parque que contém a cobertura vegetal e a porcentagem de cobertura vegetal que calculamos a partir das colunas anteriores. Como falamos, os resultados mostram que a maioria deles possui mais de 80% de sua área com cobertura vegetal. Já a tabela 2 traz os resultados obtidos sobre a riqueza de espécies de borboletas nos 8 parques estudados, detalhando as famílias, subfamílias, gêneros, espécies existentes em cada um deles, conforme dados do inventário do DEPAV. O gráfico da riqueza de borboletas por parques municipais mostra que os dados de riqueza são bastante variáveis. Do ponto de vista de espécies, há uma variação de 1 a 26 espécies entre os parques, sendo o Parque Municipal Jardim Felicidade o com menor riqueza, apenas uma espécie, e o Parque Municipal Severo Gomes o com maior riqueza, com 26 espécies. Do ponto de vista dos resultados analíticos, encontramos o seguinte gráfico da reta de regressão ajustada da correlação entre as grandezas estudadas, no qual o eixo X contém a cobertura vegetal em metros quadrados e o eixo Y a riqueza de espécies de borboletas. Apesar de apresentar uma correlação relativamente alta de 0,62, a análise de riqueza de borboletas dos parques municipais escolhidos mostrou uma variância de 673, sendo que, ao cruzarmos os dados com a cobertura vegetal dos parques, a cobertura vegetal apresentou um poder explanatório da variação de riqueza de cerca de 40%, ou seja, cerca de 60% da variação de riqueza de borboletas não é explicado pela cobertura vegetal dos parques. Além disso, foi encontrado que cerca de 12% da variação de riqueza de espécies de borboletas é explicado pela variação na área dos parques. Assim, somando os 40% explicados pela cobertura vegetal aos 12% explicados pela variação na área dos parques, chegamos ao resultado de uma capacidade explanatória de cerca de 52%, indicando que outros mecanismos e variáveis devem fornecer explicações para esta variação. Partindo agora para a discussão dos nossos resultados, o que observamos é que, de maneira geral, os parques com maior cobertura vegetal também são os que possuem maior riqueza de borboletas.
No entanto, também foram observados alguns resultados que fogem do padrão, sendo um dos mais marcantes o do Parque Kississana. Esse parque, como mostramos lá no começo, é o que apresenta a maior porcentagem de cobertura vegetal, 100%, possuindo também uma grande área total, equiparável à dos outros parques. Mesmo assim, o que observamos é que o Parque Kississana apresenta diversidade inferior à dos outros parques, com apenas 18 espécies. Além disso, o Parque Luiz Carlos Prestes também merece destaque. É um dos maiores tanto em área total quanto em área de cobertura vegetal, porém apresenta uma das menores riquezas de espécies, com apenas 5 espécies de borboletas. Diferenças como essas apresentadas antes, elas provavelmente se devem a alguns fatores, como diferentes composições vegetais dos parques, conforme explica a literatura. Além disso, a gente destaca que tem diferentes esforços amostrais nos levantamentos realizados em cada um dos parques, uma vez que os estudos foram realizados de maneira não padronizada pelas entidades responsáveis, não sendo possível obter acesso nem às metodologias nem aos esforços de coleta. Ainda assim, os dados estatísticos demonstraram que 52% da diversidade de espécies de borboletas é explicada pelos fatores estudados, isto é, 40% pela cobertura vegetal e 12% pela área do parque. Assim, embora a área de cobertura vegetal possa não ser o principal fator que determina a diversidade, foi obtida uma correlação positiva significativa entre a área de cobertura vegetal e a riqueza de espécies. Dessa forma, concluímos que os resultados apresentados corroboram com a nossa hipótese inicial, de modo que a maior cobertura vegetal permite maiores riquezas, fazendo com que parques com grandes áreas de cobertura vegetal abriguem mais espécies de borboletas quando comparados a parques com menos vegetação. Porém, é importante destacar que ainda existem outros fatores que influenciam na diversidade dos parques, além da área total e da cobertura vegetal. Espero que tenham gostado do trabalho. Essas são as nossas referências bibliográficas consultadas e muito obrigada!